Olá, o calendário paulista ganha o Dia Estadual da Ecoterapia. O objetivo com a criação da data é chamar a atenção sobre este tipo de tratamento que utiliza o cavalo para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. O programa Agora é Lei de hoje recebe um time de especialistas para falar sobre esse tema. Primeiro, eu apresento a Marta Terezinha Bonadil, que tem um filho, o César, que faz ecoterapia, e agora o time de especialistas, o fisioterapeuta Celso Herrera Mialik, o neuropsicólogo Alain Augusto Marino e a fonoaudióloga Andréa Ribeiro. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. O movimento feito pelo cavalo envia a quem monta o animal estímulos semelhantes ao andar humano. São apenas 30 minutos de aula, uma vez por semana. Mas a mudança é para a vida inteira. Ecoterapia. Já ouviu falar? O cavalo tem um movimento tridimensional. Esse movimento tridimensional ele vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás. Tudo isso ao mesmo tempo. Esse movimento ele é 95% semelhante ao andar humano. Então, quando uma criança, um idoso, qualquer um que monta no cavalo, ele manda estímulos cerebrais. Ele manda de meia hora de ecoterapia, ele manda de 1.800 a 2.200 estímulos. Então, para quem está em cima do cavalo, é como se estivesse andando sozinho. Então, esse movimento ele estimula o corpo inteiro. Então, ele estimula todos os músculos do corpo, fora a parte cognitiva e da criança, do adulto, de qualquer um que monta. Então, é como se é uma academia, só que mais prazerosa que é no cavalo. Esse centro de ecoterapia existe há 17 anos. E há 10 anos, a Inês traz o Rafa aqui para fazer essa terapia. O Rafa tem que tipo de característica? Ele é autista clássico. Autista clássico. Há 10 anos você conheceu esse lugar aqui. O que mudou na vida dele? Muita coisa mudou. O comportamento dele, a parte social, a interação com os outros, né? A postura, o equilíbrio. Mudou bastante, né? Tudo por causa de um cavalo, assim como esse daqui. Se não fosse a ecoterapia, como é que o Rafa estaria hoje? Totalmente com a postura errada, né? Porque ele caminhava, ele tropeçava, ele andava sempre de cabeça baixa, sempre assim os ombros caídos, né? E hoje essa postura é totalmente corrigida, né? Totalmente. Ele corre, tanto é que ele corre também muitos quilômetros, né? Então é toda uma ajuda, né? O Rafa já vai sozinho, mas quem não consegue tem toda a ajuda. A ecoterapia ajuda quem tem autismo, paralisia cerebral, mas vai além. Transtornos de déficit de atenção, hiperatividade e até síndrome de Down também são tratados assim. Radicalmente muda a vida da pessoa. Quando ele começa a interagir com o cavalo, ele vira outra pessoa, outra criança. É mesmo? É mesmo. Mesmo estando mais alto, mesmo o cavalo não sendo ele exatamente propriamente dito, eles conseguem entender isso e melhorar. Consegue, porque o fato dele estar montando no cavalo, que é um animal alto, um animal grande, ele se sente mais autoconfiante, melhor autoestima, se sente mais poderoso, e o fato dele estar conseguindo controlar o cavalo sozinho, essa autoestima dele melhora muito, tanto autoestima, autocontrole, equilíbrio, parte de concentração, orientação espacial. 10 de maio se tornou o Dia Estadual da Ecoterapia. Lei do deputado Gil Lancaster, do DEM, que homenageia todos os centros e associações do estado de São Paulo e o principal. Lembra a importância deste trabalho. Rafa não é muito de falar, mas por gestos como estes, fica claro que a ecoterapia vai além dos exercícios. Nós conhecemos aí a história do Rafa, vamos conhecer então a história do César, né, Marta? Ele tem 13 anos. Tem 13 anos, já fazem 8 anos que ele faz a ecoterapia. Então, era um tratamento que a gente buscava para complementar as dificuldades que ele tem, né? Ele tem um atraso no desenvolvimento neuropsicológico, né? Tem, dentro do quadro do probleminha dele, né, dessa doencinha, ele tem uma hipotonia, então uma escoliose, então a ecoterapia ajuda no equilíbrio, na postura correta da coluna. Ele fica mais alegre, então é algo bem prazeroso para ele e para a gente também, porque a gente vê a alegria que ele tem quando fala que vai para o cavalinho, que vai no paçoca, onde ele faz também espaço é maravilhoso, né? Os terapeutas também, então tem um carinho enorme, assim,
por ele, né? Então, assim, eu acho uma das terapias essenciais para o desenvolvimento dele. Então, em tudo isso, ele obteve ganhos. Uma criança alegre, a postura que ele não tinha correta, ele passou a ter. Ele melhora a postura, a interação social com as outras crianças também. Principalmente no começo, a gente notou bastante o subir da escada, descer da escada. Então, melhorou bem, né? Então, a gente está bem contente com isso. O Celso, desde quando são conhecidos os benefícios, os efeitos terapêuticos do cavalo para os seres humanos? Bom, os efeitos todos já vêm desde lá de trás, da época das guerras. Então, e tudo isso foi estudando, foi crescendo, até chegar hoje aqui nós. Então, todo ganho de equilíbrio, todo ganho de controle, motor fino também, grosso, controle cervical, controle de tronco. Então, tudo isso com o movimento cavalo, nós vamos cada vez mais aumentando. No caso do Cezinha, ele que era um praticante que veio com uma grande hipotonia, foi ganhando bastante força, foi ganhando bastante interação. Como traduzir os termos? A hipotonia é quando ele tem uma falta de força muscular, o tônus, que é o músculo mesmo, ele é mais baixo. E com a contração no cavalo, porque ele tem que manter aquela postura ereta, ele foi conquistando todo esse trofismo, essa força. Então, consequentemente, ganha postura, alinhamento, para caminhar, correr, subir escada, descer escada. Então, tudo isso ele vai ganhando com a ecoterapia. Você, além de fisioterapeuta, também é instrutor? Isso, instrutor de equitação. Então, você também lida com o cavalo? Sim, nós fazemos todo o trabalho, todo o manejo do cavalo, para ele ser um cavalo ideal para a ecoterapia, para ele trazer para os nossos praticantes a melhora. Então, tanto quanto a altura, o passo adequado, o contato físico com os praticantes, com os terapeutas que estão ao lado dele. Então, tudo isso nós vamos trabalhando diariamente com os animais. E o Cezinha trabalha no seu, lá no centro onde você trabalha? Sim. Ele faz ecoterapia lá no centro da Voo de Liberdade, no Riacho Grande, em São Bernardo. Então, ele começou lá fazendo a montaria, sempre com os laterais, com fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo e até mesmo com o instrutor de equitação mesmo. Então ele vai aprendendo cada vez mais, vai crescendo cada vez mais nesse tratamento. Sim. Alain, qual que é o papel do neuropsicólogo nesse trabalho com os cavalos, na ecoterapia? A ecoterapia é um método, né, de reabilitação. Toda vez que a gente fala em reabilitação, a gente, né, pensa na reabilitação física, motora, mas existe a reabilitação cognitiva também, né? Então, todos os aspectos cognitivos, todas as funções são possíveis de se trabalhar no centro de ecoterapia, né? Eu costumo falar que o cavalo é um grande facilitador para a reabilitação cognitiva, né? Porque quando vamos supor que um praticante tem uma lesão ou uma habilidade que precisa ser trabalhada, né? E aí é legal a gente diferenciar o conceito de reabilitação e o conceito de habilitação, né? Então, reabilitação normalmente é quando, né, o praticante a pessoa tinha uma habilidade e por alguma consequência ela acaba perdendo aquela habilidade. Vai ter que trazer de volta. Exatamente, que é no caso, né, de um acidente, né? A gente pode pensar uma lesão cerebral, né? E aí, quando a gente fala de habilitação, é quando a gente tenta desenvolver junto com a criança, com o praticante, aquela habilidade, né? Então, por exemplo, né, as crianças com transtorno do espectro autístico, né, o autista, normalmente, uma das funções cognitivas, né, que a gente precisa trabalhar mais é o que a gente chama de função executiva, que é a tomada de decisão, é a função de planejamento. E isso, quando a gente muda o programa, depois que a criança já está adaptada dentro de um centro de ecoterapia, dentro do universo equestre, ela começa
a gente começa a trabalhar essas habilidades, né? A gente costuma falar que a função executiva é como se fosse o maestro da orquestra, ela que organiza todas as outras funções cognitivas, né? Então, quando a gente trabalha, então vamos supor que a gente está trabalhando, né? A ecoterapia tem alguns programas, né? Tem 4 programas, e um deles é quando a gente começa a introduzir a equitação, né, clássica dentro do aprendizado, né, da parte, né, do esporte equestre, né? Então a gente começa, né, depois de treinar e trabalhar as habilidades, né, como noção corporal, noção de espaço e tempo, questões que envolvem a lateralidade, os aspectos atencionais, a gente começa a enxergar que além da possibilidade física, o praticante ele também vai ter a possibilidade cognitiva de ganhar autonomia, né, em cima do cavalo. E quando a gente começa a introduzir o programa pré-esportivo, né, nessa condição de aprender novas coisas, novas tarefas, né, a gente está trabalhando com um conceito dentro da neurociência que é chamado de neuroplasticidade, né? Então a gente está proporcionando novas sinapses, né, estimulando novas sinapses para que de repente aquela função que estava, né, ou por um motivo de um acidente, né, um motivo externo, ou por um motivo, né, de desenvolvimento, a gente começar a estimular essas áreas. Você iniciou a sua explicação falando sobre a parte cognitiva. A parte cognitiva é a parte do conhecimento. Isso, do aprendizado. Né? Então, todas essas habilidades cognitivas que, né, a linguagem, a atenção, a memória, os aspectos psicomotores, né, e a função executiva que organiza todas essas outras, sem, né, considerar a parte emocional, que é outro ganho fantástico dentro da ecoterapia. André, o papel da fonoaudióloga neste trabalho de ecoterapia, qual é? Bom, o trabalho da fonoaudióloga dentro da ecoterapia, a gente vai estar trabalhando com todos os aspectos da linguagem, tanto a linguagem oral quanto a linguagem escrita. Então a gente trabalha com a linguagem no seu contexto completo. Além da linguagem, eu trabalho também com as funções básicas, que a gente chama de funções neurovegetativas, que é o quê? É o respirar, mastigar, sugar e deglutir. Porque a gente, são funções básicas, a gente não pensa para mastigar, a gente não pensa para deglutir, a gente não pensa para respirar, mas muitas crianças, muitos adolescentes, muitas pessoas com lesões no cérebro chegam lá com uma dificuldade na mastigação, na sucção, na deglutição, onde elas acabam até tendo um quadro que se chama de disfagia, onde elas podem aspirar o alimento, gerar quadros de pneumonia. O grande facilitador disso tudo é o cavalo, por isso que a ecoterapia ela é muito importante. Então eu faço das palavras dele a minha. O cavalo, ele é um facilitador em tudo. Ele é um facilitador no processo ensino-aprendizagem. Então o cavalo, ele traz benefícios em todas as áreas, na área motora, na área cognitiva, na área de linguagem, na área emocional, na área social. Então, a gente vê assim, a criança ela tem a capacidade de crescer e evoluir como pessoa, de desenvolver funções que estavam ou adormecidas ou reabilitar funções que foram esquecidas. Então, a gente consegue, muitas crianças que chegam lá, que não falam, conseguir ativar a fala, porque o cavalo já foi comprovado cientificamente que o cavalo, ele facilita todos os processos nervosos que estão envolvidos na função linguística, na função da linguagem, tanto de falar quanto daquela criança entender o que você está falando, porque tem muitos pais que chegam e falam assim, eu não sei se ele entende o que eu estou falando, porque ele não fala. Então o cavalo ajuda tanto no processo da criança conseguir verbalizar, quanto dela ter um entendimento daquilo que nós estamos falando para ela. Então ele facilita, porque ele manda com o seu caminhar tridimensional, ele manda estímulos para o cérebro, né, e para o corpo. Então ele ativa, chegam vários inputs cerebrais de formas pulverizadas em diferentes áreas do cérebro e que vão estimular diferentes células nervosas, que são os neurônios, que se conectam e vão estar formando
a gente chama sinapse, que seria um namoro de uma célula nervosa com a outra. Desse namoro surge uma nova célula nervosa, que é o que ele falou, que é a neuroplasticidade, a plasticidade neuronal. A gente vê que geralmente após 6 meses de ecoterapia, há uma mudança totalmente na arquitetura cerebral. A arquitetura cerebral, ela se modifica com a aquisição de novas células nervosas. Então é por isso que você tem uma melhora muito grande em todos os aspectos. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, que institui o Dia Estadual da Ecoterapia, que é o uso de cavalos para a habilitação, reabilitação, desenvolvimento de pessoas com algum tipo de deficiência. Vamos dar um intervalo, voltando cá. De volta com o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando da lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, que institui o Dia Estadual da Ecoterapia. Ô Celso, como é que são escolhidos os cavalos para esse tipo de terapia? Porque o cavalo não é o melhor amigo do homem, né? Então precisa ter um trabalho bem apurado para a escolha do animal, não é isso? Com certeza. O cavalo, primeiramente, ele tem que ser dócil. Tem que gostar do contato físico. Com quem? Com os praticantes, com o próprio condutor, com todos que estão ali. Tem que gostar de criança, porque as crianças já chegam fazendo bastante carinho, e a criança não tem a noção, então ele não pode se assustar fácil. Ele tem que ter uma altura correta, porque o praticante vai estar montado em cima dele. Ele tem que ter o passo alinhado, correto, para fazer o quê? Para desenvolver o movimento tridimensional dele correto. Porque o nosso praticante vai estar recebendo aquele estímulo. Se o cavalo transpassa um estímulo ruim, também será ruim para o praticante. Então o cavalo tem que ser treinado pelo menos diariamente, toda hora, aprendendo a ter esse contato, a ter esse movimento adequado. É muito demorado o preparo de um cavalo? Quanto tempo leva até um cavalo ficar pronto para poder fazer o trabalho? Então, depende muito de raça, depende muito de onde vem esse cavalo, como que ele é, se é um cavalo de esporte, se ele é um cavalo de passeio. Então depende muito de quando você vai pegar um cavalo e você vai falar assim, esse cavalo veio assim, ele tinha essa mania, ele tinha esse jeito, então vamos trabalhar para eco, vamos fazer. Então o importante é o quê? Quando você vai montar uma ecoterapia, você já pensar, eu vou procurar um cavalo que já tenha, pelo menos, a docilidade, que ele já seja aplumado, ele já tenha a maioria desses pré-requisitos. Para depois você pegar e trabalhar ele para uma montaria dupla, ou para alimentação, para tudo que está dentro da ecoterapia. A altura ideal do cavalo, alguma raça específica, ou qualquer raça pode ser, desde que tenha esse preparo que você destacou. Tem algumas raças que são melhores, que o pessoal fala, por exemplo, Haflinger, que é uma raça importante, porque ele tem um estímulo bastante elevado. O pessoal, hoje nos últimos estudos, estão falando bastante dessa raça. O manga larga, não sendo marchador, ele pode ser usado, porque quando ele marcha, ele não tem o tridimensional, mas quando ele não marcha, ele já pode ser trabalhado para o movimento tridimensional dele. E a altura, uma altura de 1,50 m, 1,60 m, depende muito também da sua equipe. Tem gente que tem o cavalo, se você for a equipe toda baixinha, você pega um cavalo alto. Tem esse detalhe também a ser observado. Isso, porque você trabalha, você está sempre com os laterais, um mediador ou um lateral. E se o cavalo for muito alto, o seu próprio profissional não vai conseguir segurar. Imagina você tentando segurando um praticante com o braço aqui no alto. Então, tem que ser uma altura que seja mais adequada também para os seus terapeutas. Marta, o Cezinha faz sempre o tratamento dele com o mesmo cavalo? Isso varia? Como é que funciona? Ele começou com manga larga, né? Depois foi pro Haflinger. E o Paçoca, né? O porte é menor, então acho que é mais fácil dos terapeutas controlarem o Cezinha, né, no cavalo. E é legal também porque o tempo todo... O Cezinha de Natal. Isso, fora o cavalgar, né, a gente tem o trato no animal, que é a escovação, a alimentação. Então eles preparam a cenoura, Essas fotos são recentes, Marta?
fazem uns 2 anos, mais ou menos. Então, e é bem prazeroso. É o mesmo cavalo que essa é a belinha, a manga larga, né? E ele não monta mais nela, ele está no... Aqui lá na nossa ecoterapia, nós trabalhamos assim. Nós temos o manga larga, que é a belinha, e nós temos o Haflinger, que é o paçoca. Hoje nós temos um outro cavalo também, que é o pé de pano, que ele é um manga larga também. Mas acontece, cada um deles tem uma característica diferente. Então, por exemplo, os 2 manga largas, eles são mais tranquilos, eles são mais alongados. Então, para um praticante mais leve, um praticante que precisa de um estímulo mais leve, nós utilizamos nele. O Haflinger, ele é um cavalo mais trotão, ele é um cavalo mais forte. Então, por exemplo, no exemplo do Cezinha, ele precisa de bastante estímulo. Então, no andar do cavalo, ele vai proporcionar um melhor estímulo para o praticante. Então, dependendo de cada patologia, nós utilizamos um cavalo com uma característica. Lá no nossa ecoterapia, nós temos esse privilégio de ter cavalos de diferentes estímulos. Cavalo égua, tanto faz, o preparo é o mesmo. O preparo é o mesmo. Tem a facilidade ou dificuldade em relação a um ou outro? Não muito, depende, que nem se for um cavalo inteiro, por exemplo, que não seja castrado, você tem que ter alguns cuidados. Se tem uma égua no cio, tudo isso, você tem que trabalhar ele para não correr riscos. Porque você está lidando com uma vida, você está lidando com um praticante. E o cavalo, ele também tem muito, o cavalo é um animal racional. Então, assim, que eu acho assim, legal no Cezinha, porque assim, quando ele está no solo, a gente está fazendo caminhada, andando, e outras terapias também, o tempo todo, os terapeutas estão do lado dele, então há uma certa falta de independência, né? Então é muito chato toda hora alguém está do seu lado segurando, você não tem a liberdade de andar sozinho, correr, e assim, no cavalo, ele praticamente está solto, assim, está livre, né? Então a sensação para ele é muito boa. Agora, a ecoterapia, ela exclui algum tipo de tratamento convencional das clínicas, dos consultórios, ou é complementar? Ela não exclui, né? Tem muita, por mais que a gente perceba, né, que as crianças preferem muito mais a ecoterapia por normalmente ser muito mais aprazível. O prazer, né? Exatamente, né? Até mesmo em terapias onde, né, a própria fisioterapia, né, há uma queixa maior nas crianças quando tem que fazer os alongamentos, né, que são coisas mais doloridas, né? E normalmente, né, na ecoterapia ela não substitui, né? Eu acredito que ela é um excelente método, né, de reabilitação, mas é necessário também, né, as outras terapias convencionais, até mesmo dentro da psicologia, né? Às vezes trabalhar aspectos mais voltados à questão do núcleo familiar, trabalhar num consultório, né, você vai ter um espaço mais adequado para trabalhar esses aspectos, mas quando a gente fala, né, de algum, né, a ecoterapia acaba sendo um tratamento rápido para muitas outras coisas, né? Eu acho que, né, ela acaba ocupando um lugar, né, de complementar e essencial ao mesmo tempo, né? Andréa, a ecoterapia, ela é indicada sempre para essas situações de algum tipo de deficiência, ou ela pode ser indicada para síndromes, por exemplo, crianças com hiperatividade. A ecoterapia pode ajudar? Pode e deve ser indicada, ajuda muito. Então, assim, a ecoterapia, ela é um tratamento que não é um tratamento exclusivo só para quem tenha uma deficiência física ou para quem tenha uma deficiência motora, uma deficiência intelectual, para quem tenha algum tipo de síndrome. Ela é usada para quem tenha um déficit de atenção e hiperatividade, para quem tenha uma desordem de processamento auditivo central, para quem tenha um distúrbio de aprendizagem. Então, hoje lá na Walking, eu tenho muitas crianças que estão com dificuldade de aprendizado na escola e estão fazendo a ecoterapia para ajudar
na dificuldade de aprendizado da escola. Por quê? Porque o cavalo, o próprio fato de você estar em cima do cavalo, cada passo do cavalo você tem uma perda e você tem que ter uma retomada do equilíbrio. Então isso você melhora atenção, concentração. Quando você está montado em cima do cavalo e você está guiando o cavalo, você está exercendo todo o seu domínio sobre o cavalo, então você trabalha com todos os aspectos essenciais que estão relacionados à base da alfabetização, como esquema corporal, orientação espacial, lateralidade, sequência. Então a criança trabalha com todo o corpo, com toda a psicomotricidade dela. O cavalo dá para ela isso de forma lúdica, prazerosa. Então ele é um facilitador mesmo nesse processo ensino-aprendizagem. E aí vem aquela diferença, porque a criança vê assim, nossa, eu consigo guiar um cavalo. E o cavalo ele vem associado sempre desde a antiguidade a quê? Sempre a coisas boas, a vitórias. Então a gente vê assim que na antiguidade, quando se ia numa guerra, o cavaleiro ele ia montado a cavalo para combater. O príncipe ele chega montado a cavalo para a princesa. Então ele está sempre associado a força, coragem, poder. Então ele aumenta consideravelmente a autoestima, autoimagem, autoconfiança. Então eles não têm medo de tentar. Eles conseguem se sentir cada vez mais capazes e conseguem ousar cada vez mais. Sim. Então assim, é uma terapia. Eu tenho uma paciente que falou assim para mim, já adolescente, que para ela definiria a ecoterapia como a terapia da alma. Então assim, foi uma frase que para mim me marcou muito. Tomando o exemplo do Cezinha, que tem 13 anos de idade, há 8 faz ecoterapia, ou seja, desde os 5. Esse é um tratamento que tem, ou esse é um acompanhamento que tem começo, meio e fim? O Cezinha vai ficar para sempre? Tem alta? Como é que funciona? Devido ao quadro da doença dele, é para sempre. Todos os cuidados, quanto mais estímulo, melhor a qualidade de vida. Então, para o Cezinha, sim. Para alguns pacientes, eu acredito que, em alguns casos, não. Tem situações em que o paciente recebe alta? Recebe. Isso depende, caso a caso. Depende muito da patologia do próprio praticante. Tem uns que é mais um desenvolvimento motor, ele ganhou tudo até onde ele precisava. Aí, acabou a parte, ele finalizou essa parte de hipoterapia mesmo, aí ele pode ou seguir a vida normal, ou pode constitui o quê? A partir de uma equitação lúdica, ou ir até para o esportivo mesmo. Então ali inicia uma paixão. Então a criança começa com a ecoterapia e começa a apaixonar. É um vício. No caso do Rafa, nós vimos que uma vez por semana, durante 30 minutos. Isso também vai variar conforme o paciente... Varia. Depende muito da patologia mesmo. É de acordo com cada caso. E o que ele falou, né? Começa um namoro, vira uma paixão. Então, eu tenho um menino que ele chegou lá como um praticante de ecoterapia, com uma sequela de paralisia cerebral, chegou na cadeira de rodas, e lá ele começou a sua reabilitação, e aí ele começou a andar, e aí ele queria mais. Né? A gente também queria mais. Lá ele também aprendeu a falar, ele foi alfabetizado, e aí ele foi para equitação, já estava equitando, começou a saltar, participar de provinhas, e aí ele chegou e falou assim para mim: eu não quero ir embora. Ele falou: posso trabalhar aqui? E hoje ele é um voluntário lá dentro. Então, quer dizer, ele conseguiu a sua inserção dentro da sociedade. Isso é maravilhoso. Alain, tem contraindicações? Pacientes que não podem fazer a ecoterapia de maneira alguma? Existem algumas contraindicações. O que eu costumo falar, né, primeiro que em alguns quadros, né, de síndrome de Down, com crianças menores de 3 anos de idade, existe um risco, né, porque o cavalo, até pelo próprio movimento tridimensional e de repente por o cavalo, por ter sua vontade e seu instinto, ele pode se assustar e dar uma chicoteada e isso proporcionar uma lesão em casos de crianças
com síndrome de Down abaixo de 3 anos. Então, assim, pode-se fazer, desde que haja, né, um acompanhamento, uma indicação médica comprovando que naquele caso específico não existe esse risco, né, de uma lesão, né? Mas assim, o bom senso ele tem que ser acima de tudo. Tem um risco-benefício a ser avaliado. Exato, né? Porque, por exemplo, um praticante muito grande, de repente muito obeso, será que o profissional dá conta, né, de retirá-lo do cavalo numa situação, numa saída de emergência? Então, sempre a gente tem que colocar, né, numa balança, né, um praticante que está dentro de um surto psicótico, né, será que não vai existir um risco? Então, assim, e até por isso que a ecoterapia, né, é constituída por uma equipe interdisciplinar, né, temos profissionais da área, né, da psicologia, temos sempre, né, um neurologista, né, o fisioterapeuta, fono, né, temos uma equipe para avaliar a condição, para ver se a criança, né, o adulto está apto à ecoterapia. O centro ele tem que ter essa gama de profissionais, essa interdisciplinaridade para poder dar todo o acompanhamento. Hoje até a própria regulamentação da ecoterapia, ela exige uma equipe básica, mínima, né, que é constituída pelo profissional, o equitador, né, o fisioterapeuta e o psicólogo, né? Existe também a necessidade, né, de um neurologista para indicar, né, um neuropediatra ou, né, um médico e um médico veterinário, né? Assim, mas a equipe básica, né, para que a ecoterapia, né, seja constituída ali uma terapia, né, psicólogo, fono, né, e o equitador. Essa é a equipe básica. Os outros profissionais só vêm agregando a cada, já vi, né, trabalhos de fono, de terapeuta ocupacional também, educador físico, né, psicopedagogos, pedagogos fazendo parte da equipe com uma proposta de trabalho muito legal. Este é o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando sobre a lei de autoria do deputado Gil Lancaster do Democratas, que institui o Dia Estadual da Ecoterapia. Mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando hoje sobre a lei de autoria do deputado Gil Lancaster do Democratas, que institui o Dia Estadual da Ecoterapia. Ô Celso, existem projetos que bancam financeiramente esse tipo de tratamento? Qual é o custo disso? Porque é só de forma particular mesmo. Convênios médicos, nada garante, o sistema público de saúde também não. Então, depende muito de centro para centro. O nosso centro que eu atuo, ele é um centro sem fins lucrativos. Então nós vivemos a base de, tem algumas empresas que podem investir, que estão... Outros, nós mesmos, com o nosso trabalho, nós temos muitos voluntários atuando. Então, nós estamos sempre à procura de pessoas que querem investir nisso, porque na verdade é um tratamento caro, porque para você manter um cavalo, mensalmente é pelo menos R$ 1.500, pelo menos, porque tem todo um custo. Temos ainda os terapeutas, então temos um fisioterapeuta, temos um psicólogo, um equitador, o cuidador dos cavalos, então é um custo muito alto. Então é mais complicado e é difícil, não tem assim, que nem, pelo menos eu nunca vi, não sei vocês, algum convênio que cubra ou algum outro projeto que ajude nessa área. O dono do centro tem que ser um médico? Não precisa ser da área médica. Não, nós temos alguns médicos que conhecem nosso trabalho. Então, se vem um praticante conhecer, eu vi na internet, eu vi na televisão, vem a nós, nós apresentamos lugar, mostramos um pouco da ecoterapia, mas sempre caminhamos para algum médico, para ele poder liberar para nós. Então, ou um psicólogo, um neurologista, um neuropediatra. Então, um médico que conheça a ecoterapia para poder indicar a ela. Tem a questão do custo do cavalo, os cavalos são comprados, André? Como é que funciona? Então, lá na Walking, nós trabalhamos hoje com 8 cavalos.
Nós atendemos, são 200 crianças, então a gente precisa ter um número grande de cavalos, porque a gente precisa estar fazendo o revezamento desses cavalos. Então, enquanto uns estão trabalhando, outros têm que estar descansando e assim por diante. Então, o médico veterinário ajuda em toda essa rotina com os cavalos. Então, assim, alguns foram comprados, outros nós recebemos de doação. E nós também funcionamos da mesma forma que eles. Então, assim, a gente, lá é uma associação sem fins lucrativos e a gente sobrevive de doações. Então, assim, nós não recebemos verba, assim, Estado, Prefeitura, convênio, não tem ninguém que forneça essa verba. O que hoje já existe, existe a ecoterapia, sim, pelo SUS, mas ainda está engatinhando, ou não sei se eu posso dizer que está engatinhando, porque é um centro só que tem a ecoterapia pelo SUS, né? E então, assim, os outros estão ainda batalhando para conseguir também entrar, para poder estender esse benefício a toda a população. E a procura deve ser grande nesse caso específico deste que dá atendimento pelo SUS? A procura é enorme. No meu centro eu tenho uma fila de espera de mais de 800 crianças. Faltam centros de ecoterapia, então, essa é a conclusão. Faltam centros de ecoterapia e faltam pessoas para apoiar, patrocinar o projeto, né? Porque, como ele falou, o cavalo é um animal que ele gera custos muito elevados. Além disso, a equipe, é um trabalho de equipe interdisciplinar. Então, a gente tem uma equipe composta por vários profissionais. Então, assim, é o fisioterapeuta, é o fonoaudiólogo, é o psicólogo, é o instrutor de equitação, é o pedagogo, é o psicopedagogo, é o professor especialista em educação especial. Então, assim, é o médico neurologista, é o médico ortopedista. Eu tenho 9 pessoas dentro da minha equipe. Então, é muita gente. Lógico que, assim, os médicos fazem todo um trabalho voluntário. Então, nós temos muitas pessoas que fazem trabalho voluntário, mas a gente não sabe isso até quando vai. A gente sempre trabalha nessa incerteza. Isso é muito ruim. Nem todo cavalo doado serve também, não é isso? Não. Tem que ter todos uns pré-requisitos. Porque não adianta você ter um cavalo que é campeão de corrida, do jockey, e falar assim, eu queria doar ele para ecoterapia, mas ele tem 2 metros de altura, então se ele não tiver os pré-requisitos para um cavalo, para um tratamento, para trabalhar com crianças, para trabalhar com todo esse passo, não adianta. Tem que, se for para doar, sem entrar em consciente, tem que te conhecer um cavalo de ecoterapia. Então isso contradiz o ditado. Nesse caso, o cavalo dado se olha os dentes. Sim, os dentes, as patas. Muito bem. Marta, você se lembra em que momento o Cezinha passou a influenciar o cavalo, a dominar o cavalo? Porque tem uma fase em que é o contrário. O cavalo é que vai levando, depois o montador já ganha lá aquela autonomia, aquela confiança, supera o desafio e passa a levar o cavalo. Você lembra em que momento foi isso? Olha, tudo que a gente inicia no Cezinha, medicamento, tratamentos, sempre a gente vê uma resposta rápida. Então, logo que ele iniciou, a gente já viu que ele, assim, eu achei que ele ia estranhar, que ele não ia querer, que ia ser difícil a adaptação, mas assim, a aceitação foi boa dele. Então, eu acredito que em 6 meses o Cezinha já não que ele domine o cavalo, mas já estava adaptado e colaborou com os estímulos que os terapeutas ofereciam e oferecem até hoje. Sempre tem uma descoberta, a cada ida dele ao tratamento, ao centro, ele descobre alguma coisa em relação ao domínio do cavalo, alguma coisa nova que ele aprende em relação ao animal. O que ele fala, o que ele demonstra? O Cezinha, ele não tem a voz, né? Ele emite sons e através das expressões a gente sabe que ele gosta muito. Assim, no caso do Cezinha, ele tem uma epilepsia crônica, mas controlada com medicações, né? E o Cezinha, nos momentos dias que ele acaba não tendo crises, então a gente vê que
como que eu posso falar? Ele melhora o andar, ele melhora a comunicação, ele aponta, ele vai em busca do que ele quer. Então, assim, no caso do Cezinho, eu acredito assim, se ele parasse de como funcionar, as respostas seriam melhores. Mas nos momentos que ele não tem, dias que ele passa sem crises, a gente vê que, assim, diariamente e gradativamente, assim, na parte motora, no contato visual, há uma grande melhora. A gente percebe isso. Não sei se eu respondi direitinho a sua pergunta. A pessoa que procura um centro de ecoterapia deve ter o que em mente? Como é que acha um centro que seja sério, que tenha os profissionais adequados, que seja regularizado para poder oferecer o serviço? Um centro de ecoterapia, ele tem toda a parte da regulamentação, desde a vigilância sanitária, né, a você ter uma empresa, né, ou uma ONG, depende do formato da instituição, né. No caso lá da Coração Valente, do trabalho, a gente tem uma sociedade também, uma associação sem fins lucrativos. Os praticantes que chegam lá vêm por intermédio normalmente do encaminhamento médico, né? Existem algumas pessoas, encaminhamento médico e até de outros profissionais de outras áreas também, né? Então é comum psicólogo, né, todos os profissionais que envolvem o trabalho da ecoterapia indicarem. Às vezes um fisioterapeuta, vai na fisioterapia também que você vai ajudar no controle de tronco, no equilíbrio. Então, agora, essa regulamentação, né, hoje existe, né, até um projeto para que tenha os profissionais, todos os profissionais que trabalham, que formam uma equipe de ecoterapia, né, que é esse que eu falei um pouco anteriormente. E também, né, existe algumas associações que tentam organizar o trabalho da ecoterapia. A Associação Nacional de Ecoterapia dá informações? Ela dá, né, então alguns centros são filiados, né, existem os centros que são filiados pela ANDI, né, ANDI Brasil, né, assim, né, um órgão que hoje está, né, tenta regulamentar, embora seja uma associação também, assim como as outras, né, mas é uma tentativa de organizar, né, a prática, porque é um método recente, né, acho que 2004 o CRM, né, entende a ecoterapia como um método terapêutico, né? Então é uma coisa muito recente, né? Embora em outros países isso já é reconhecido já faz um bom tempo. Pelo Conselho Federal de Medicina, 1997, isso. Pelo Conselho Regional de Fisioterapia, né? Fisioterapia e Terapia Educacional, 2008. 2008, acho que é isso mesmo. E o papel da família nesse trabalho? A família sempre é fundamental, né? Porque você vai estar auxiliando o seu filho, né? Muitas vezes, né, a ecoterapia ajuda a quebrar um paradigma mesmo, né, de possibilidades, de potencialidades, né, do próprio filho. Então, muitas vezes a família surpreende pela própria capacidade que a criança demonstra através da ecoterapia. E aí, né, para isso ser transformado, isso ir para o cotidiano, né, basta um pouco de apoio também da família, aí a gente consegue, né, trabalhar esses aspectos. Alan, aproveitando que você está com a palavra final, o tempo está terminando no programa, 1 minuto até para a sua conclusão sobre o nosso tema, a lei que já está em vigor, que institui o Dia Estadual da Ecoterapia. Acho super importante que haja, né, um reconhecimento né, do Estado de São Paulo para esse método tão importante que, né, em 12 anos de trabalho lá na Coração Valente eu consegui enxergar muitas possibilidades de ganhos, tanto físicos quanto psicológicos. Marta, sua conclusão sobre o nosso tema. Eu posso falar assim que a ecoterapia para o meu filho tem ajudado muito e indico para outras mães, para outras pessoas que precisam. É um método assim prazeroso, que reabilita, né, a criança, o adulto. Então, visualizando meu filho, que eu posso falar assim que
nem seria uma terapia, seria uma brincadeira, uma forma que ele vai sem ser sistematicamente cobrado para fazer alguma coisa. Então é bem prazeroso para ele e para a gente também. Celso, sua conclusão? Bom, primeiro agradecer a tudo, né? E eu acho que foi um ganho para nós, todos que trabalhamos com ecoterapia, ter o dia da ecoterapia e ter todo esse olhar para o nosso tratamento, para o nosso lazer, porque todos os praticantes saem felizes, eles gostam de estar lá. Então acaba tornando, como nós falamos, uma paixão, um esporte, uma vida inteira que vira em torno do cavalo. Então eu acho isso sensacional e é muito bom que o Estado de São Paulo, o Estado de tudo, esteja a par de tudo isso. Acho que... André, a palavra final? Bom, o fato da gente ter um dia da ecoterapia é fundamental, porque é um dia em que a gente vai parar e pensar exatamente na ecoterapia. Então, assim, é muito importante isso. Então, nós temos vários dias de comemorações. Então, a gente ter um dia da ecoterapia, a gente vai estar dando uma atenção especial a essa terapia que tem mudado a vida de muitas pessoas, tem feito uma grande diferença na vida de muitas pessoas. E isso é muito importante. Eu tiro o chapéu para esse projeto de lei, eu apoio totalmente e fico grata por isso. Um agradecimento a todos, vocês, especialistas, a Marta também, que estiveram aqui nesse programa Agora é Lei, falando sobre a lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, que institui o Dia Estadual da Ecoterapia. Um agradecimento a você de casa que acompanhou o nosso programa. Tchau e até o próximo tema.